Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se é a sua primeira vez aqui, compartilhe, deixa o like, viu? Coloca os sininhos aí. Espero que vocês possam estar gostando do conteúdo. Estamos aqui sempre trazendo os assuntos relacionados a futebol, né? E sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho sobre como que foi, né, o jogo do Panamá contra o Brasil. Eu acredito que aquele 6-2 ele pode ter sido um excelente cartão de visita. Principalmente porque, lógico, o Panamá não é um time de primeiro escalão do futebol, né? O futebol mundial, mas ele ajudou a entender a dinâmica, o tanto que o segundo tempo pode trazer um time mais ideal, pensando nos jogos mais para frente, né? Contra o Marrocos, que eu acredito que vai ser a primeira pedreira assim, que o Brasil vai ter o primeiro time que realmente vai colocar o Brasil à prova do fogo, vamos dizer. É tanto que eu estava acompanhando hoje, né, que o Carlos Ancelotti, ele começou a ter 5 mexidas, acredito que vocês possam ter acompanhado também. Ele vai tirar que é aquilo que a gente já estava esperando, Léo Pereira e o Brenner, que formava a dupla de zaga contra o Panamá. Eles deram um bom recado, mas assim, pensando na entrada do Marquinhos e do Gabriel Magalhães, que até pouco tempo agora, recentemente, esses dias atrás, estava disputando a Liga dos Campeões. Então, eu acredito que essa dupla do Marquinhos e Gabriel Magalhães, ele vai elevar o patamar na defesa do Brasil. Principalmente porque os dois hoje são eu acredito que talvez seja o Marquinhos, acredito que sim. Talvez o Gabriel um pouquinho mais abaixo, mas sejam os dois zagueiros considerados do futebol mundial atualmente. Principalmente porque eles já enfrentam atacantes mais perigosos mais perigosos, né, no planeta. E também tem uma capacidade de leitura de jogo, uma saída de bola muito mais limpa e uma estabilidade necessária. Principalmente para corrigir essa desorganização que a gente viu, principalmente no primeiro tempo do Brasil contra o Panamá. A gente viu que a zaga com o Léo Pereira e o Brenner, realmente, eles deixaram uma certa desorganização defensiva, principalmente depois do gol do Panamá. Depois eu acredito que depois dos 13 minutos do primeiro tempo, até os 30 minutos, eu acredito que realmente estava tendo uma falha ali defensiva, que o Brasil depois foi melhorar no segundo tempo, né, em decorrência das mudanças que sofreu no sistema defensivo. E uma outra modificação também vai ser, no sistema defensivo, vai ser a lateral, né? Vai sair tanto o Alexandro, que teve uma atuação um pouco discreta. Eu esperava mais do Alexandro contra o Panamá, principalmente entregando um pouco mais de apoio ofensivo. E é tanto que o Douglas Santos acaba que vai reassumir essa lateral esquerda. Que ele é um jogador mais jovem, tem mais intensidade física. Ele já era para ser realmente o plano titular do Carlos Ancelotti. Então a entrada do Douglas Santos, no meu entendimento, ela vai trazer mais profundidade. Eu acredito que nesse momento o Brasil ele vai agredir mais, principalmente no lado esquerdo, e uma velocidade mais de reposição defensiva. Então o Douglas Santos tem essa capacidade, além da experiência que ele já tem no futebol, mas ser esse jogador mais dinâmico. Então o Brasil ele vai ganhar mais velocidade de reposição defensiva, aquilo que o Alexandro talvez não entregou muito no primeiro tempo. Agora também, uma coisa que vai ficar muito evidente, que vai realmente mudar, que eu acredito que talvez seja o grande diferencial do Carlos Ancelotti nesses próximos jogos, vai ser a parte mais ofensiva. Principalmente Matheus Cunha e Luiz Henrique. Por quê? No primeiro tempo, eu senti que os dois não tiveram boas atuações. Tiveram mais dificuldade de participar do jogo. É tanto que quando entrou o Lucas Paquetá, o Igor Thiago e o Danilo, ele trouxeram a entrada do Paquetá, ele já resolveu esse problema de criação, que o Brasil já não estava tendo no primeiro tempo. Essas variações de jogo, esse ligamento, principalmente que o Lucas Paquetá teve com o Danilo, trouxe uma dinâmica, uma versatilidade melhor. E é isso que o Carlos Ancelotti, ele gosta no futebol dele. Ele tenta pegar um meia de armação, tanto um meia de armação como um meia de reposição. Então talvez essa dinâmica do Lucas Paquetá facilite o jogo do Carlos Ancelotti. Principalmente porque você tem o Lucas Paquetá, que cria,
Você tem o Danilo, que é um meia mais ofensivo, vai ajudar principalmente o futebol do Igor Thiago, porque é uma característica mais do Igor Thiago fazer aquele pivô. E fazendo o vídeo de ontem, eu até falei que Marrocos, ele tem muita dificuldade encontra centroavantes que faz mais esse pivô. A zaga de Marrocos ela é muito alta. Ela faz aquelas rebatidas de bola com muita facilidade, mas quando você encontra um centroavante mais pivô, como é o caso do Igor Thiago, porque o Matheus Cunha, ele não tem essa característica de ser pivô. Ele é um jogador mais dinâmico, então ele vai repor mais, repõe mais a bola, mas o Igor Thiago ele tem mais esse vigor físico, principalmente para agredir os adversários. É tanto que se a gente for pegar o gol do... Eu esqueci da joia do Vasco, né? O que o Igor Thiago fez, a pressão que o Igor Thiago fez, elevar o nível de marcação da seleção. Cara, aquilo assim foi uma loucura no meu entendimento. Assim, eu acredito que o Igor Thiago, como eu falei nos vídeos anteriores, vai ser uma grande novidade. E assim, eu acredito que o Brasil pode apostar muito nesse centroavante mais de referência que ele tem, né? Esse cara que tem mais essa profundidade, ocupar mais a área, de dar mais, incomodar mais os zagueiros e, consequentemente, ele vai ajudar o Brasil a abrir os espaços, principalmente pela sua velocidade, de chegar ao mano a mano, e que isso pode também ser acarretado pela entrada do Endrick no segundo tempo. O Endrick, por mais que ele tenha uma estatura mais baixa, mas ele tem um vigor físico muito intenso. Então pode ser que quando os zagueiros estiverem mais cansados, ele pode sim completar com o Endrick, como a gente viu também no jogo contra o Panamá. Então essas 5 mudanças do Carlo Ancelotti, então ela pode sim proporcionar um jogo mais ofensivo do Brasil contra Marrocos. Obviamente o Brasil ele não pode ficar só na ofensividade, até porque Marrocos ele é muito bem defensivamente também, ele joga no bloco do 4-1-4-1, então eles vão agrupar mais o meio de campo, e aí talvez seja realmente uma melhora com essas entradas como eu citei, né, do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, assumindo essas titularidades. Esses dois para mim vai ser o titular da seleção, acredito que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. A entrada do Douglas Santos, assumindo essa lateral esquerda do Brasil, como eu falei, ela vai trazer uma intensidade melhor para o Brasil, tanto em profundidade e agredir mais os adversários, principalmente porque o Douglas Santos ele tem mais reposição defensiva do que o Alex Sandro. Eu sempre quero falar Alex Telles, mas é Alexandre. E a entrada do Lucas Paquetá, esse meio mais de criação, e do Igor Thiago tendo esse homem, esse centroavante mais pivô, vai fortalecer muito. Eu ainda gostaria muito de ver o Danilo Santos jogando. Eu acredito que o Danilo Santos e o Lucas Paquetá traz uma estrutura melhor ofensiva e tanto defensiva, porque o Lucas Paquetá e o Danilo, principalmente o Danilo, ele faz muito bem esse papel no Botafogo, né? Ele tem essa facilidade para defender e tem essa facilidade principalmente para atacar. Ele tem um chute de média distância muito boa e que pode ajudar muito o Brasil mesmo, principalmente nesse jogo de Marrocos e nesses próximos jogos, quem sabe até o final, né? Mas, gente, é isso o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que viram. Espero que estejam gostando do canal. Qualquer coisa, sugestões, críticas, pode deixar nos comentários, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um ótimo feriado aí a todos que estejam assistindo.